Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, no seu quarto e último bloco, em que nós estamos fazendo hoje, não estamos falando sobre um capítulo específico, mas estamos fazendo uma pequena resumo pedagógico de tudo que a gente já viu até agora, porque semana que vem já vou começar a quarta parte, que dividi o Evangelho assim, na quarta parte, que é os instrutores. Mas antes disso, temos já alguns WhatsApps que mandaram para a gente aqui. O Valdir de Araraquara mandou uma seguinte pergunta. Boa tarde. O senhor poderia dizer alguma coisa sobre a Santa Ceia? O Espiritismo não fala muito. Bom, eu acredito, até que se você procurar isso no meio espírita, talvez até tenha alguém falando. Mas provavelmente, vamos dizer assim, eu acredito o seguinte. Primeiro que tem algumas coisas que eu ainda questiono, dentro daquilo que eu comentei, né? Dentro da dificuldade de transferir uma ideia de uma língua para outra língua, e mais as traduções, eu ainda fico pensando, será que a Santa Ceia realmente existiu? Eu não sei. Se ela existiu ou não, ela não vai eliminar todos os ensinamentos, esse fato de ter existido ou não vai eliminar o grande ensinamento de Jesus, que é a Boa Nova, o Evangelho e todas as outras coisas que ele fez, outras passagens também que ele foi feito. De qualquer maneira, existe todo um simbolismo. Lembrando que quando você fala de símbolo no meio religioso, ou meio psiquiátrico, símbolo material é uma coisa, simbolizado espiritual é outra. Por isso que perguntavam para Freud, provocando ele, porque ele falava muito de fase fálica, de símbolo fálico, né? Que às vezes ele estava fumando um charuto e estavam falando para aquilo lá podia ser um pênis, né? Isso é um símbolo fálico. E ele falava, isso é o charuto aí, o que é isso aí? Isso é um símbolo fálico? Ele falou, não. Em algumas vezes um charuto é apenas um charuto, tá? Então, muitas vezes uma ceia foi só uma ceia, né? E talvez eu pudesse estar depreendendo algumas coisas de alguns simbolizados outros como o vinho, o pão, quem está à minha direita, quem está à esquerda, o beijo do traidor, que para mim é tudo método psicopedagógico, como nós vamos ver agora depois sobre isso, né? Como que Jesus, em que escola que ele veio nos reunir para fazer toda essa psicopedagogia dos seus exemplos, né? E que também podia ser usado esse exemplo da Santa Ceia. Não desfazendo em quem crê ou não crê, ou acredita, ou pega, ou vê, ou interpreta, porque lembra, não interessa que caminho que você vai chegar no coração, que é a lei do amor, ok? Obrigado aí, Valdir, pela sua participação. Depois também a Rosilene, de Alagoas, ela diz assim, sempre que posso assisto seu programa, parabéns. Então, pelo jeito, hoje você pôde, né? Que bom, você está aqui com a gente aqui. Então, sendo possível, dê esse seu carinho para nós, vem cá conversar com a gente, manda o seu WhatsApp para a gente, ok? E aqui também nós temos um outro WhatsApp que é Maria Lúcia, do Rio Grande do Sul. Ela diz o seguinte, por que é difícil nós perdoarmos? Como proceder e como vamos saber que já nos perdoamos? A nos perdoarmos, né? Ah, entendi. Então é o seguinte, é uma coisa interessante. A questão do perdão não é uma questão humana, tá? Quem perdoa é Deus. Perdoar significa dar além do que se tem. É como fazer perfurar, vou furar aqui o cenário. Eu posso fazer um furo para colocar um prego, uma bucha e colocar um quadro. Agora, se eu perfurar, eu vou sair do outro lado, certo? Perdoar é dar além do que eu tenho. Nós, seres humanos, não temos condições de fazer isso, ok? Quem faz é Deus. Então, o que a gente pode fazer, então? Compreender. A única coisa que o ser humano pode fazer é compreender. Se eu posso compreender o outro, que de alguma maneira me ofendeu, e eu fico assim, mas puxa, eu acho que se eu estivesse no lugar dele, acho que eu fazia pior, viu? Eu estou compreendendo. Então vamos compreender a nós mesmos. Puxa, o que será que faltou em mim de conhecimento? Que informação que eu devia estar procurando? Mas não ficar se massacrando, se torturando, se culpando, né? Até porque, não existe quantidade de culpa suficiente que você consegue carregar que vai mudar o passado. Não tem. E também não tem uma quantidade grande de ansiedade que vai acabar mudar o futuro. Não.
Então, estuda a sua dor para ela não virar uma revolta. Ou seja, compreenda você também. Isso sim é possível, fica aí o recado para Maria Lúcia, do Rio Grande do Sul. E agora, voltando às vacas magras, como a gente fala, né? No nosso terceiro diapositivo, nós vamos ver então em que local Jesus nos trouxe o seu exemplo. Ok? Vamos ver? Planeta Terra. Né? Jesus, no seu amor crístico, né? Recebeu no seu seio vários seres da humanidade que estavam lá no planeta chamado Capela e que éramos assim um pouco rebeldes, a gente queria do nosso jeito, cada uns evoluídos muito moralmente, outros muito espiritualmente, materialmente e intelectualmente, mas não se entendiam. Aí Jesus falou, dá esses carinha aqui para mim, que eu mesmo vou ensinar para ele algumas coisas. Vou dar uns recados, depois eu vou lá e eu pessoalmente lembrar do recado que eu dei para eles. Então, o planeta Terra nada mais é do que um grande cenário divino, criado por Jesus a pedido de Deus, aonde servirá para nós de palco, para vivenciarmos cenas e personagens, tão e apenas somente para fins psicopedagógicos. Tá? Se vocês olharem ali embaixo, eu coloquei um símbolozinho do YouTube, né? Como é que chama isso? O endereço do YouTube. Tá? Vai estar na resenha do programa lá no site, tá? Entra lá para você ver, é uma visão muito interessante, é a visão mais bonita que eu já vi do planeta Terra, do céu, aonde um satélite não está nem tão longe nem tão perto, mas ele consegue ver, vamos dizer assim, quase as pessoas em cima do planeta Terra, né? E aí vocês vão entender o quanto é nobre, belo, do bem e verdadeiro a possibilidade de nós estarmos sob a tutela de Jesus, pisando fisicamente num planeta criado por ele apenas como um cenário onde viveremos cenas e personagens para fins psicopedagógicos, para aprendermos e ensinarmos uns aos outros mutuamente. E aí, então, nós vamos entender por que eu estou pegando o Evangelho segundo o Espiritismo como um manual da vida e do viver. Então, Jesus me acolheu, escolheu esse planeta aqui, fez uma série de experiências biológicas, até que eu como ser humano, pude encarnar aqui. Então, como é que eu faço para tirar o melhor proveito? Ele veio e falou assim, o melhor proveito é do jeito que vocês estão vendo que eu estou fazendo, que é o exemplo que ele deu. Aí veio alguém e escreveu as coisas que ele fez. Aí veio alguém e distorceu as coisas que ele fez, criando religiões. E aí, a distorção vem da própria diversidade da capacidade das pessoas. Cada um conseguia entender Jesus como queria, ou como podia, não era possível. E aí surgiram religiões. E que Jesus falou naquela época, né? Olha, eu não vim trazer a paz não, tá? Eu vim trazer a espada. O que significa isso? Bem, vocês estão tão acostumados com essa vidinha de tubinho e tubão, né? Vocês não fazem mais nada, ficar correndo atrás de comida, fica brigando, matam um outro por causa de que eu sou rei, que eu sou rainha, que eu sou... Naquela época existia status, sabe? Eu sou escravo de fulano de tal, né? O status era esse, né? Era assim. Que ele veio falar assim, mas só que eu me trazer uma notícia para vocês. Vocês não são só isso. E olha, essa notícia é tão quente, é tão forte, tão importante, que dentro de uma mesma família vai ter gente que vai entender o que eu falei e vai ter gente que não entendeu. Essa é a tal da espada que ele trouxe. E ele falou, o que eu quero mais é que pegue fogo logo, porque vocês têm que discutir a vida, não é assim. Eu não vim aqui conformar vocês, eu vim aqui consolar que ainda aqui não é possível o reino de Deus, mas no momento não é possível. E aí então fica aí o meu exemplo escrito em forma de evangelho. E é o que nós vamos fazer, continuar na semana que vem, estudando o capítulo 20º. A gente agradece a Deus pela oportunidade da palavra e que semana que vem nós possamos estar aqui com mais um programa novamente na TV. Até lá!